Olá, bom dia. Vamos rever a atividade as últimas atividades da unidade 3 de massa, capacidade, tempo e temperatura. Então, aqui nessa unidade, nesse começo, está se fazendo uma introdução das medidas que iremos estudar. A gente já sabe o que é medida quando medimos alguma coisa. Então, como medimos alguma coisa? Dessas maneiras aqui, ó. A medida de massa, que é o peso. A capacidade são os líquidos. A medida dos líquidos. O tempo. Como vivemos? O que acontece no nosso dia com as horas, os segundos, os meses. E a temperatura. Como está o dia? Quente, frio? O que é usado para medir a temperatura? Então, nós temos exemplos aqui, a exposição de várias modalidades olímpicas, dos Jogos Olímpicos de Rio 2016. Então, fala no revezamento 4 por 100 metros de nado livre, que a equipe dos Estados Unidos nadou os 400 metros em quase 3 minutos e 10 segundos. Então, aqui a gente está vendo, olha, 100 metros, medida de comprimento. 400 metros, medida de comprimento. 3 minutos e 10 segundos, medida de tempo. Na outra página, a gente tem outros exemplos também. Tem o levantamento de peso, que é medida de massa. Tem o Usain Bolt, que correu 100 metros em menos de 10 segundos. Então, é a medida de comprimento e tempo. Salto com vara, que o Thiago Braz chegou a 6 metros e 3 centímetros. Medida de comprimento, levantamento de peso, medida de massa. Maratona aquática, que a nadadora Poliana Okimoto nadou 10 quilômetros. Então, o que nós vamos responder na atividade na página 72? Então, eles estão dialogando, conversando, os personagens do livro. E aí ele pergunta, em qual dos cartazes da exposição aparece uma medida de massa? O peso, então, na opção, o levantamento de peso. Usain Bolt, da Jamaica, correu quantos metros? Tá aqui, ó, 100 metros. Qual unidade de medida foi usada aqui no levantamento de peso? Que unidade de medida foi usada? Massa, tempo, temperatura, capacidade ou comprimento? E a medida de massa foi massa. A medida usada, a medida de massa. Mas como? Em gramas, em quilogramas. Então, foi medida em quilogramas. O Usain Bolt, da Jamaica, correu 100 metros em mais de 10 segundos ou em menos de 10 segundos? Tá aqui, em menos de 10 segundos. Em qual dos cartazes é citada uma medida de capacidade? Olha só, muitos erraram. Em nenhum dos cartazes. Nenhum dos cartazes fala sobre medida de capacidade, sobre líquidos, a medida dos líquidos. Aí não diz quantos litros d'água tem na piscina em que a nadadora Okimoto nadou, né? Não diz a quantidade de litros de água. Então, não se fala em nenhuma dos cartazes, se fala da medida de capacidade. E por último, na informação sobre a maratona aquática, são citadas medidas de quais grandezas? Na maratona aquática, fala do comprimento, que é o tamanho da piscina, quantas vezes a nadadora nadou, e o tempo em que ela passou nadando, em que ela cumpriu a prova de natação, mas não fala quantos litros de água tem na piscina, certo? A questão de letra A.
Em quais situações do dia a dia você usa as medidas citadas abaixo? Olha as opções de resposta. A medida de massa, quando nos pesamos, quanto eu sei quanto pesa meu corpo, é um exemplo de resposta. A medida de capacidade, quando fazemos um suco. Se o suco é em pó, eu preciso da água. Em quanto de água eu vou desmanchar um pacote de leite em pó? Quanto de água eu tenho que colocar na polpa de fruta? Então, eu vou fazer, quando eu faço um suco, eu uso a medida de capacidade. A medida de tempo, quando a gente controla o tempo de chegar na escola, quando a gente observa, controla o tempo que a gente vai almoçar, que a gente vai jantar, a hora do lanche, a hora de estudar, tudo isso é medida de tempo. E a medida de temperatura, quando a gente quer saber se uma pessoa está com febre, a primeira coisa que faz quando a gente chega no hospital, eles colocam o termômetro embaixo do nosso braço, para saber qual é o nível de febre que a gente tem. Então, é medida pelo termômetro. Quando eu quero comer algo bem gelado, um picolé, um sorvete, ele tem que estar bem gelado, bem frio. Senão não vai prestar, né, o sorvete. Então, ele também é uma situação do dia a dia. Porque eu não vou tomar o sorvete quente, o sorvete tem que estar frio. É uma medida de temperatura. Agora, a letra B. Você sabe quantos dias tem cada mês do ano? Cite o número de dias nestes meses. Então, mês de janeiro tem 31 dias. Mês de junho tem 30 dias. Mês de abril tem 30 dias. E o mês de dezembro tem 31 dias. E o mês de fevereiro, 28 ou 29 dias. Então, reparem que aqui a gente teve exemplos de várias medidas. Nós iremos estudar a partir de agora. Então, nós vimos a medida de massa, que é o peso. A medida de capacidade, que é a medida dos líquidos. A medida de tempo, que é a medida das horas, dos segundos, dos minutos. A medida de temperatura, que é quando eu sei quando está quente, quando está frio. E a medida de tempo, das horas também, olha, estamos vendo aqui os meses do ano. Cada mês tem uma quantidade de dias, isso também é a medida de tempo. E por último, que produtos compramos no dia a dia utilizando a medida de capacidade? Eu já disse para vocês que a medida de capacidade é a medida em que usamos para medir líquidos, leite, água, suco. Então, esses exemplos aqui que vocês vão colocar, olha, que produtos compramos no dia a dia utilizando a medida de capacidade? O leite, o suco, a água, todos são líquidos, então todos são medidos pela medida de capacidade, o litro, o mililitro, que é o ml, né, a metade do litro, certo?